Olá, crianças, uma boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem, tá bom? Para hoje a gente vai ter um dever de história e outro dever de geografia. Ambos serão no nosso material impresso, certo? E eu peço que vocês façam a leitura do material complementar que eu vou mandar para vocês, porque será muito importante, né? E as informações desse vídeo também serão muito importantes para vocês conseguirem fazer essa atividade. Então vamos lá. Primeiro dever de história, página 34. Esse dever de história aqui, ele vai falar, gente, sobre a carta escrita por Pero Vaz de Caminha na chegada dos portugueses aqui no Brasil. Nas aulas anteriores, a gente já vinha estudando as grandes navegações. Depois a gente também estudou um pouco já sobre a chegada dos portugueses aqui. Algumas informações a gente já sabe, a gente já tem, então só para relembrar vocês. Em que ano os portugueses chegaram no Brasil? Desculpa, em que data? Eles chegaram aqui no Brasil no dia 21, certo? Eles já avistaram no dia 21, mas eles desembarcaram aqui, eles tiveram o primeiro contato com os povos indígenas no dia 22, certo? No dia 22 de abril de 1500. Essa foi a data em que os portugueses desembarcaram, chegaram aqui e desembarcaram no Brasil, no dia 22 de abril de 1500. Nessa época, para que você pudesse fazer registros dos acontecimentos e também comunicasse oficialmente ao rei de Portugal os acontecimentos, havia na caravana de caravelas que chegavam, no caso, fazer as expedições, e no caso daqui estava aqui no Brasil, né? Havia em cada caravela o escrivão. Na caravela em que estava a expedição organizada por Pedro Álvares Cabral, certo? Estava o escrivão Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha era o responsável por fazer os registros e mandar cartas oficiais ao rei de Portugal. Então, quando em 22 de abril de 1500 os portugueses aqui tiveram o primeiro contato com os povos indígenas, dias depois, no dia 1º de maio de 1500, Caminha encaminhou uma carta para Portugal no dia 1º de maio de 1500, certo? Ou seja, dias depois do dia 22 de abril, que foi quando eles chegaram. Então, dias depois, certo? Foi encaminhada para o rei de Portugal uma carta escrita por Pero Vaz de Caminha. Nessa carta, o conteúdo dessa carta, gente, ela continha informações descritas. Aqui, por enquanto, eu estou só explicando o assunto para vocês, para informações importantes para vocês conseguirem responder as perguntas aqui, tá bom? No conteúdo da carta, o que estava descrito? Lá você tinha um relato de toda a situação, de como eles chegaram aqui, certo? Vão relatar alguns problemas com o tempo, né? Fortes ventos e com o novo descobrimento daquilo que eles chamaram de Novo Mundo, certo? Porque era uma área então desconhecida, certo? E outro conteúdo importante que eles vão relatar na carta ali é descrever os povos indígenas, né? Falar dos costumes, da vestimenta, de como eles se apresentavam de forma nua, pintura no corpo, certo? Também por eles não terem criações, porque o povo indígena praticava a caça, no caso, né? Então eles não tinham criação, que já era uma coisa muito comum, criação de rebanho de bovinos, de porcos, de galinhas em Portugal, né? Pelos europeus era comum, aqui não, os povos indígenas caçavam o que eles precisavam. Então eles não tinham, eles relatam também essa questão dos indígenas não terem criação. Eles não faziam criação, não praticavam a criação de nada, certo? Outro conteúdo também que era recorrente lá na carta era em relação à própria casa dos índios, né? Em que se assemelhava em relação a tamanho às casas dos europeus, mas eram diferentes, né? Mas eram casas, e essas casas eram típicas dos povos indígenas, certo? E por fim, para finalizar o raciocínio,
gente, eles relatam na carta a riqueza do lugar. Quando eles chegaram aqui, a primeira coisa que eles observaram foi justamente a grandiosidade que era a natureza brasileira, né? Um monte de árvores, certo? E aí eles vão descrever a presença de rios e como aquilo poderia para eles ser proveitoso, certo? Então eles vão relatar assim com uma certa admiração na carta as riquezas naturais do Brasil, claro, já pensando futuramente naquela época, claro, né, na exploração daqueles recursos e como aquilo poderia beneficiar eles. Porque existia essa percepção dos portugueses de que eles estavam descobrindo um lugar e que automaticamente eles poderiam se apropriar daquilo para virar mercadoria. Aí agora a gente vindo para a atividade, perceba, gente, que eu fiz uma explicação rápida para vocês do conteúdo da carta já com base na atividade. Então agora, pensando no que eu falei para vocês, certo? Vocês vão marcar com X as respostas corretas aqui. Para cada pergunta aqui, é só uma que está correta, tá bom, gente? Você vai marcar com X. Quando o rei de Portugal recebeu a carta de Pero Vaz de Caminha, gente? No dia 22 de abril? Dias depois dessa data ou dias antes dessa data? Quando editar essas alternativas aqui, também dizem respeito à primeira alternativa. Porque dia 22 de abril, gente, foi o dia que os portugueses chegaram aqui. Não foi o dia que a carta foi encaminhada. Então, a carta foi encaminhada depois desse dia ou antes desse dia? Aí vocês vão marcar com X qual é a correta. Eles não lavram, não criam. A quem Pero Vaz se refere a essa carta, gente? Aos índios portugueses ou aos escravos? Aí você marca correto. Havia lá 9 ou 10 casas, tão compridas como o nosso navio. A que lugar ele se refere na carta? A cidade encontrada, a praia onde desembarcaram ou a aldeia dos índios, gente? Você vai marcar que você acha que é a correta com base no que eu já expliquei para vocês. Ó, tem muita água. A terra parece tão boa que, se quisermos aproveitá-la, dará de tudo. A que terra ele se refere, gente? A Portugal, ao Brasil ou às Índias? Aí vocês vão dizer aqui, tá bom? Gente, para questão de curiosidade, eu vou mandar para vocês também o conteúdo. A carta é muito grande, tá bom? Eu vou mandar para vocês um texto de 3 páginas, tá bom? Que eu acho que é o que é mais importante para vocês conhecerem um pouco sobre a carta de Pero Vaz de Caminha. Eu não vou fazer essa leitura porque senão vai ficar muito grande o vídeo, tá bom, gente? Eu vou pedir para vocês lerem, se vocês tiverem curiosidade de entender, eu vou pedir para vocês lerem um pouco o conteúdo da carta, porque é muito interessante. Quando você lê a carta, você está fazendo a leitura de um registro de um acontecimento que aconteceu há mais de 500 anos atrás. E isso é muito interessante, gente. Vale a pena você ter essa experiência de você ler um pouquinho. Você vai sentir um pouco de dificuldade, claro, porque a leitura ela é um pouquinho difícil, certo? A forma de se escrever naquela época era bem diferente, ela tinha um estilo quase que poético, você fazia o texto tentando meio que rimar às vezes, entendeu? Então você vai achar estranho, mas você consegue observar os acontecimentos, a descrição dos acontecimentos aqui, tá bom? Essa é a primeira página, aí eu recomendo principalmente a leitura dessa parte final aqui. E na segunda página eu recomendo a leitura todinha dele, porque nessa segunda página aqui ele vai descrever todinho, né, o desembarque deles, o primeiro contato com os índios, certo? A troca de algumas ferramentas, eles oferecem galinha, por exemplo, para os indígenas, né? Aí eles ficam com medo da galinha e eles mostram também uma cabra para os indígenas, eles também não conhecem. Aí os indígenas vão ficar curiosos em relação a alguns colares, por exemplo, dos portugueses. Então vocês vão
vão achar interessante fazer essa leitura. Eu recomendo que você tente ler. Você vai se achar estranho, mas você preste atenção nos acontecimentos, que aí você vai achar legal, tá bom? Faça uma leitura. Agora, gente, para o nosso dever de geografia, agora eu peço que vocês prestem muita atenção, porque as informações aqui são um pouquinho mais difíceis para você responder, tá bom? A gente vai estudar agora, nessa atividade de geografia, os pontos cardeais. Por que a gente vai estudar ele? Porque como a gente está estudando lá na história as grandes navegações, a chegada dos portugueses, a gente também está tentando analisar a página 39, tá bom, gente? A gente também está tentando analisar, e eu quero que vocês entendam isso, como que eles, como eles conseguiam se orientar àquela época, né? Como é que eles usavam, as ferramentas que eles usavam para conseguir realizar as navegações. E nessa atividade aqui, a gente vai falar da Rosa dos Ventos. Por quê? Porque na época das grandes navegações, a Rosa dos Ventos era um instrumento. E por que era chamada de Rosa dos Ventos, gente? Por quê? Inicialmente, a Rosa dos Ventos ela era uma representação para que os navegantes, baseados na posição do vento, seguissem determinada direção. Então, a Rosa dos Ventos ajudavam eles nesse sentido, de você tentar seguir uma direção, obedecendo a direção do vento, né? E a sua direção vai ser determinada também pela posição da Rosa dos Ventos, que no caso seria essa cruzeta aqui cruzada, né? E então foi por isso que foi dado esse nome para ela, né? Porque ela tem esses gomos como se fosse uma flor, certo? Ao passo que ela tinha esse objetivo de ser um suporte em relação à direção do vento, por isso que seria a Rosa dos Ventos, certo? Também, outra coisa que a Rosa dos Ventos ela era associada e auxiliava na direção dos navegadores, era em relação àquela situação que eu ensinei para você na semana passada, que é a localização a partir da própria natureza. Então, a Rosa dos Ventos, certo? Associada ao nascer do sol, auxiliava com que os navegadores já conseguissem identificar a região norte, a região sul, a região leste e a região oeste. Vocês lembram como é que era que a gente fazia essa identificação? Aí eu vou pedir, agora eu vou pegar vocês, vou pedir para vocês voltarem na atividade anterior, para vocês lembrarem como é que a gente identifica o norte, o sul, o leste e o oeste a partir da posição do sol, que é onde o sol nasce. A gente aponta para o sol com a mão esquerda ou com a mão direita. O norte fica para nossa frente ou fica para trás da gente? Aí você vai lembrar disso olhando na última atividade. Tá bom? Então, ela também era um instrumento, certo? Que auxiliava nesse sentido de, a partir da posição do sol, do nascer do sol, você já identificar o norte e o sul. E aí, assim, você já determina as outras direções que o barco, no caso, na época, deveria seguir. Depois, com o surgimento da bússola, a Rosa dos Ventos ela vai sempre ser associada à bússola, justamente por ela dar esse apontamento preciso da localização e da onde a direção que o marinheiro deveria seguir. Tá bom, gente? Vale lembrar que a bússola ela não é um instrumento inventado pelos europeus nem pelos portugueses. Ela foi provavelmente inventado na China ou na Ásia, tá bom? No continente asiático ali. É um instrumento muito antigo, que data de mais ou menos 2000 anos antes de Cristo, certo? E que ela é um imã, né? E esse imã, todo imã, ele vai operar de uma maneira que ele vai apontar para um lado que é negativo ao dele. Um imã, ele só é atraído pelo outro imã quando um exerce uma força oposta à outra. Um é negativo e o outro é positivo. Aí os polos se atraem. Se for positivo mais positivo, eles se afastam. Negativo mais negativo também se afastam. Tá bom, gente? E era assim que funciona a bússola. A bússola ela vai sempre apontar para o polo norte geográfico da Terra, porque o polo norte geográfico da Terra
é o polo sul magnético da Terra. A Terra, ela também tem magnetismo. Ela tem um polo sul magnético e um polo norte magnético. E a bússola, por ser também um ímã, ela vai sempre apontar o seu ponteiro para o seu ponteiro do norte, que seria o negativo, para o polo sul da Terra, certo? E aí, como os opostos se atraem, ela vai sempre apontar para o norte, certo? Para o polo sul magnético da Terra. E o polo sul magnético da Terra, na bússola, vai ser a direção norte, que no caso é o norte geográfico da Terra. Tá, gente? Então a bússola vai ser associada a esses a Rosa dos Ventos, tá bom, gente? A Rosa dos Ventos, ela vai apontar para direções bem específicas, tá bom? As direções principais, que são essa daqui, ó, em forma de cruzeta, elas são o que nós chamamos de, cada ponta dessa aqui são o que nós chamamos de cardeais, tá bom, gente? Esses pontos aqui principais, essa cruzeta aqui central, ela aponta, a ponta dela, ela vai apontar para os pontos cardeais. Quais são os pontos cardeais? Deixa eu abrir para vocês um arquivo que vai ajudar vocês a entenderem, só um minuto. Aqui, gente, esse daqui é uma rosa dos ventos. Percebam que ela vai ter vários desenhos diferentes, mas ela nunca vai fugir de um padrão, que é ter esse centro aqui, certo? Que vai apontar aqui com a letra N, o norte, o sul, o leste e o oeste. Vocês precisam primeiro compreender que esses apontamentos aqui do meio são os pontos cardeais. Depois a gente vai ter aqui, perpendicular a esses traçados aqui, a gente vai ter os pontos colaterais, aqui representado pela sigla NO, NE, SE e SO. E depois a gente vai ter outros menores aqui, tá vendo? Esses daqui de azul no fundo. Esses daqui são os pontos subcolaterais, gente, representado por 3 letras, tá bom? Quando a gente faz o estudo da Rosa dos Ventos, a gente vai ter que sempre fazer uma leitura de 3 conceitos. Primeiro é o seu nome, no caso, né? Que no caso aqui, por exemplo, dos pontos cardeais, nós vamos ter o norte e o sul, que vão ser representados pelas letras N, no caso do norte, e S, no caso do sul. E para o caso do leste e O para o caso do oeste. Tá bom, gente? Aqui nós vamos ter nessa área bem aqui, ó, de verde e amarelo, nós vamos ter os pontos colaterais. Os pontos colaterais são, vocês acompanhem aqui, tá bom? Colaterais, NE, bem aqui, gente, é o nordeste, SE, sudeste, aqui, ó, gente, SE, ó, sudeste, SO, sudoeste, é só acompanhar bem aqui também, ó. E NO, olha aqui, NO, noroeste, tá bom? Aí quando a gente vai para os pontos subcolaterais, que são esses menores aqui que estão de 2 tons de azul, a gente vai ver as 3 letras, NNE, noroeste, NNO, NNE é nordeste, NNO é noroeste. Aí depois a gente continua SSE, cadê aqui? SSE, bem aqui, gente. Sul-sudeste, SSO, só para vocês acompanharem bem aqui, ó. SSO, sul-sudoeste, NEE, aqui, gente, NEE, nordeste, SESE, bem aqui, gente. ESE, sudeste, OSO, aqui, OSO, oeste-sudeste, oeste-sudeste, desculpa, foi oeste, é oeste-sudeste, e NONO, bem aqui, ONO, oeste-noroeste. Eu sei que é um pouquinho complicado, né, porque a gente faz rápido, mas é só você seguir aqui a letra,
que indica as posições. Vê aqui a letra que corresponde e vê o nome, tá bom, gente? Outra coisa importante que vocês vão encontrar por aí, que vocês podem encontrar algumas expressões que substituem, por exemplo, as palavras norte, as palavras sul, as palavras leste, as palavras oeste, né, que são os pontos cardeais, ou também outras palavras que são sinônimos que vão substituir as palavras que indicam os pontos colaterais, tá bom? Algumas palavras elas são sinônimos, né? O que é sinônimo? Sinônimo é aquela palavra que tem o mesmo sentido, que é uma palavra diferente, desculpa, mas que ela tem o mesmo sentido, ela tem o mesmo significado. Então, assim, no caso do norte, aqui representado pela letra N, ela pode também ser chamado de área o norte também pode ser chamado de setentrional ou boreal. Talvez você já tenha ouvido falar essas palavras. Quando você ouvir a palavra setentrional ou boreal, ela representa a região norte. Quando a gente olha para a região sul aqui, ela também pode ser representada por duas palavras, meridional ou austral. Se você ouvir essas palavras, meridional ou austral, estamos falando de uma região sul. Quando a gente olha aqui para o leste, aqui, gente, a gente pode chamar ela de oriente. Vocês provavelmente já ouviram falar essa palavra por aí, de Oriente. Vocês já ouviram alguma vez essa palavra Oriente? Quando a gente está falando de Oriente, nós estamos falando da região leste. E quando nós estamos ouvindo a palavra Ocidente, é só lembrar do U aqui, ó. Estamos falando da região oeste. Oeste, Ocidente, Oriente para leste. Recapitulando de novo. Para norte, sinônimo de norte é setentrional ou boreal. Sinônimo de sul, meridional ou austral. Sinônimo de leste, desculpa, é oriente. E sinônimo de oeste, ocidente. Tá bom? Isso é uma informação importante que vai ser preciso na atividade. Aí vamos para essa atividade agora. Aqui na atividade, o que você vai fazer? Aqui é para você colocar o nome de cada ponto. Aqui na parte mais escura você vai colocar, como não tem muito espaço, você não vai escrever por completo. Você pode colocar só a letra que representa as direções. Primeiro coloque os pontos, a letra que corresponde aqui as direções dos pontos cardeais. Depois você vai colocar aqui as letras que correspondem às direções dos pontos colaterais. Aí vou mandar isso aqui para você, você pode se basear nisso aqui para responder a atividade. Lembrando, amarelo aqui é o cardeal e esse aqui que está de verde e amarelo são os colaterais, tá bom? Você não vai nem precisar aqui dos subcolaterais, que são esses azulzinhos aqui atrás menores, tá bom? Para atividade você não vai precisar. Aí aqui na segunda questão, gente, ele pede para você explicar como a gente pode também se orientar pela natureza. Aí você tem que lembrar daquela explicação que eu dei para você sobre como apontar para a direção norte a partir do nascer do sol. Como é que a gente identifica a região leste, por exemplo, ou oeste ou sul a partir do nascimento do sol? Aí você tem que lembrar daquilo que eu expliquei na última aula. Tente da melhor maneira possível. Na terceira questão, cite os sinônimos principais dos pontos cardeais. Lembra que eu falei para vocês agorinha lá no vídeo, quer dizer, na explicação? Pois é, agora você vai colocar aqui os sinônimos de sul. Lembra que eu falei para vocês? Vocês vão colocar aqui, tá bom? Tanto sul como norte, eles vão ter dois sinônimos, mas leste e oeste vai ter só um. Então você ignora aqui essa segunda linha, tá bom? No caso, leste e do oeste. Quarta questão.
A bússola aponta para o norte geográfico. Justifique sua resposta. Tá vendo como tá difícil as perguntas dessa atividade, gente? Eu vou até dar um pouco a resposta para vocês, mas vocês podem pesquisar por fora e aí você coloca a explicação de você. A bússola, ela sempre vai apontar para o polo sul magnético da Terra, certo? Mas, coincidentemente, o polo sul magnético da Terra é o polo norte geográfico da Terra, certo? Então, sim, a bússola vai sempre apontar para o polo norte geográfico. Por quê? Porque a bússola aponta para o polo sul magnético. Por que também isso acontece? Porque a Terra ela tem magnetismo e a bússola é também um objeto magnético. E por causa desse magnetismo que ela vai apontar sempre para o polo sul da Terra. E o polo sul da Terra é o polo geográfico da Terra. O polo norte geográfico da Terra, tá bom? Quinta questão. Aí aqui o que você vai fazer? Você vai tentar desenhar bem pequenininho aqui uma rosa dos ventos, tá bom? Você faz só um traçadinho aqui com uma cruzeta cruzada no meio com os pontos colaterais. Né? Aí você já sabe, aí você coloca as letrinhas aqui que indiquem norte, sul, leste, oeste, né? Sudeste, sudoeste, noroeste e nordeste. Você vai colocar aqui e aí você vai, depois disso que você conseguir identificar, você conseguir fazer aqui e indicar as direções, aí você vai responder essas perguntas aqui e completar. B, complete, né? A escola está, bem aqui tá a escola, gente. A escola, essa casinha vermelha aqui, tá? A escola, ela está... Se você colocar bem aqui uma rosa dos ventos, você vai ver que a escola está a oeste do teatro. Tá bom? Ó, o campo de futebol está... Aí bem que o campo de futebol ao sul do jornal, tá bom? Aí você vai fazendo assim, tá bom, gente? Faça a rosa dos ventos. E aí você vai completar a resposta conforme a posição aqui de cada lugar que está aqui desenhado, tá bom? O dever na página 39. Faça o dever com muita paciência, porque esse dever aqui vai exigir um pouco de paciência. E uma boa tarde a todos.